amigos! Estamos aqui hoje para contar uma história. Não é uma fábula, nem uma poesia e nem a história do mundo. É a história da matemática. Você conhece a história da matemática? Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas a matemática é responsável por muitas expressões quantitativas, predições precisas e métodos rigorosos de testar hipóteses, experimentos e fazer muitas medições. Há muitos anos atrás, eles já tinham necessidade de calcular os seus terrenos, calcular as suas quantidades de animais e as suas plantações, e sentiram a necessidade de fazer a matemática se tornar uma grande ciência. A partir da matemática dela, vieram as finanças, a física, a química, a economia, a computação, a contabilidade, a engenharia, a administração e muitas outras grandes ciências. Nós nascemos no século XVII, há muito tempo atrás, lá na Europa Ocidental. Começaram a sistematizar e usar a lógica para manter os dados organizados e fazer as leis necessárias suficientes para explicar todos os fenômenos observados. A matemática está presente na música, na astronomia, em tudo que a gente vê o dia todo e fazemos durante todas as horas do dia. Em tudo que a gente for parar para pensar, existe a matemática para nos ajudar. Nossos antepassados já tinham a noção de número. Claro que não sabiam contar, mas percebiam que as coisas poderiam mudar. E mudar numericamente, porque os dias passavam, a lua mudava e os filhos aumentavam. Começaram a gravar tudo nos ossos, já que ia ser difícil guardar na cachola. Os ossos nos restos de animais, eles iam gravando tudo, entalhando informações e registros muito primitivos, os mais antigos que a gente conhece. Só depois que aprenderam a usar os dedos das mãos e a lembrar também de usar os dedos dos pés. Sim, e também partes do corpo para medir as extensões. E assim descobriram formas geométricas para fazer os seus jarros de cerâmica e trabalhar o barro, e também fazer as suas pontas de lança para caçar. Quando o homem vivia nas cavernas, queria tudo contar. Tudo que ele contava, que ele caçava, nas paredes da sua caverna ele riscava e anotava. Depois vieram os índios, que viviam nas florestas, e nos galhos das árvores faziam riscos para marcar tudo o que queriam contar. Alguns povos davam nós em cordas, sim, para marcar as quantidades de animais que possuíam. Outros faziam as marcas nos ossos dos animais, para a passagem do tempo contar, muito antes do calendário inventar. Um pequeno pastor já escolheu as pedrinhas para contar. Cada pedrinha era uma ovelha, assim ficava mais fácil lembrar. Depois vieram os egípcios, um povo muito inteligente, e inventaram sinais bem diferentes. Tudo que eles queriam contar, seja pedra, animal e até gente. Nesta direção, provavelmente, todos os povos começaram a contar usando os dedos, seja de 5 em 5, seja de 10 em 10. Cada cultura descobriu seu jeito diferente de contar as mãos cheias, ou as luas cheias, e os egípcios, muito espertos, usaram símbolos e desenhos para cada mão cheia. Foi um dos primeiros sistemas que inventaram lá no Vale do Nilo, no norte da África, onde os símbolos representavam os números e cada símbolo tinha seu valor, mas juntos eles também somavam e mudavam de valor. Os chineses já gostavam de calcular usando tabuleiros e palitos grandes e pequenos para simbolizar de 1 a 9.
Cada número tinha o seu valor, dependendo do conjunto de palitos, mas ainda não existia o zero, que era só um espaço em branco que eles pulavam no tabuleiro. No Oriente Médio foi que inventaram o ábaco, o nosso amigo ábaco, com fileiras de bolinhas numa prancha, que foi usado em quase todas as partes do mundo. Na Roma, eles usavam até as bolinhas feitas de mármore numa placa de bronze e deram o nome para cada bolinha de cálculo ou calculare, para quando fizessem as operações. Na Índia, foi que inventaram o número zero, que mudava de valor quando mudava de lado. E os povos romanos também inventaram seus próprios números, que usamos até hoje, em alguns relógios, em alguns livros, em alguns capítulos, e para representar os séculos. Onde encontramos os números, então? Em todas as ferramentas que usamos durante o nosso dia. Os números mudaram, começaram com ângulos, sendo comparados quando foram desenhados. O número 1 tinha um ângulo, o número 2, dois ângulos, e assim foram inventando os números de 1 a 9, para depois incluírem o novo amigo zero. Os números, graças aos números, tudo no mundo podemos contar, desde as estrelas no céu até os peixes do fundo do mar. Será que conseguimos contar tantas coisas assim? Ou para isso o número infinito vamos usar? O símbolo do infinito vamos usar? Foram os indianos que inventaram o número zero e o sistema numérico de 10 em 10. Mas isso só aconteceu há 1.300 anos atrás, esse novo companheiro zero. E foram os árabes que levaram esse sistema para todos os outros países conhecerem. Por isso que nosso sistema se chama indo-arábico. Teve a ajuda de dois povos diferentes. Nem sempre os números foram representados da forma que vemos hoje. Já foram representados por bolinhas, por barras, por números romanos, e assim foram se modificando. Os árabes foram quem divulgaram os algarismos de 0 a 9 que usamos até hoje. E depois, com o passar dos anos, vocês vão conhecer muitos sistemas que outros povos inventaram, inclusive o sistema da base 2, que usa o número 0 e o número 1, e combinados formam os bits, os bytes e toda a linguagem que nós vemos aí dentro dos computadores, que nos ajudam hoje com essas modernas tecnologias no dia a dia. E com isso, os povos sempre tiveram suas boas ideias e a sua contribuição para a matemática chegar e evoluir até o que vemos hoje. Eu espero que você perceba que está usando a matemática aí, em muitas coisas no seu dia a dia. Dá até para fazer uma grande lista. Onde a gente encontra os números, hein? Você pode me contar? Isso é uma longa história. Tchau, até a próxima!